Levítico, capítulo 8. E o Senhor falou a Moisés e lhe ordenou: Toma Arão e seus filhos e as vestimentas sacerdotais, o bálsamo especial da unção, o novilho do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e o cesto cheio de pães ázimos sem fermento. E manda que o povo todo se reúna em frente da tenda do encontro. E fez Moisés como o Senhor orientou, e tomou toda a comunidade e se reuniu à entrada da tenda do encontro. Disse-lhes Moisés: Eis que o Senhor mandou que se faça. E levou Arão e seus filhos à frente e mandou-os banharem-se com água. Pôs a túnica em Arão, colocou-lhe o cinto e o manto, e pôs sobre ele o colete sacerdotal. Depois a ele prendeu o manto sacerdotal em volta da cintura com a faixa de obra esmerada. Depois colocou-lhe o peitoral, no qual pôs também o urim e o tumim. E lhe pôs a mitra, o turbante na cabeça, e na parte da frente da mitra colocou a placa de ouro como coroa sagrada em sinal da ordenação de Arão como sacerdote. Tudo isso Moisés fez de acordo com a vontade expressa do Senhor. Moisés tomou então o óleo da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele e os consagrou. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu a fim de os consagrar, o altar e seus utensílios, a bacia e a sua base. Depois derramou o bálsamo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o a fim de o consagrar. Em seguida mandou os filhos de Arão aproximarem-se, revestiu-os com túnicas, cingiu-os com os cinturões e colocou-lhes as mitras sobre a cabeça, tudo conforme o Senhor havia orientado. Depois mandou trazer o novilho do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do novilho. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo depositou um pouco do sangue sobre todas as pontas, em forma de chifre do altar, a fim de purificá-lo. Em seguida derramou o restante do sangue na base do altar, e assim o consagrou, cumprindo com isso o rito da expiação. Tomou ainda toda a gordura que envolve as vísceras, a massa gordurosa que sai do fígado, os 2 rins e toda a gordura deles, e os queimou sobre o altar. Quanto ao couro do novilho, e a sua carne e aos seus excrementos, queimou-os fora do acampamento, segundo tudo quanto ordenara o Senhor a Moisés. Mandou então trazer o carneiro do holocausto. Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro, e Moisés o imolou, e fez correr sangue sobre o altar em redor. Em seguida, esquartejou o carneiro e queimou a cabeça, e os quartos e toda a gordura. Lavou com água as vísceras e as patas, e queimou no altar todo o carneiro. Foi um holocausto de perfume de agradável fragrância, uma oferenda queimada ao Senhor, conforme havia o Senhor orientado a Moisés. Mandou então trazer o segundo carneiro, o carneiro do sacrifício de ordenação. E Arão e seus filhos colocaram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita de Arão, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Moisés também mandou que os filhos de Arão se aproximassem e sobre cada um depositou um pouco do sangue do sacrifício na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Tomou a gordura e a cauda gorda do animal, toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre e a coxa direita.
Então, do cesto dos pães ázimos sem fermento, que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, um bolo de pão azeitado e uma fogaça que juntou as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e fez o gesto de apresentação diante do Senhor. Depois Moisés pegou-os de volta das mãos deles e queimou no altar tudo, em cima do holocausto, como uma oferta de ordenação preparada no fogo, de cheiro agradável ao Senhor. Moisés também tomou o peito que era sua própria porção do carneiro da ordenação, e o moveu diante do Senhor com gesto característico do ritual de apresentação, exatamente como o Senhor o havia orientado. Em seguida, pegou Moisés o bálsamo da unção e do sangue que estava sobre o altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestimentas sacerdotais, assim como sobre seus filhos e as vestes deles. Com isso consagrou Arão e suas roupas sacerdotais, assim como seus filhos e as vestes deles. Disse então Moisés a Arão e a seus filhos: Cozei a carne na entrada da tenda do encontro, ali a comereis, com pão que está no cesto do sacrifício da ordenação, conforme me foi ordenado. Arão e seus filhos o comerão. O que restar da carne e do pão, vós os queimareis. Durante 7 dias não deixareis a entrada da tenda do encontro, até que se cumpra o tempo da vossa ordenação ao sacerdócio. O Senhor ordenou proceder como se faz hoje, a fim de realizar por vós o rito da expiação. E durante 7 dias, dia e noite, permanecereis à entrada da tenda do encontro, observando o ritual do Senhor, para que não morrais. Pois esta é a ordem que recebi. Arão e seus filhos cumpriram tudo o que o Senhor ordenara por meio de Moisés.